eu acho a coisa mais incrível, principalmente quando a gente vê mulher, né, que consegue chegar num patamar gigantesco, sem precisar de um homem que, assim, que eleve. Não que a gente não queira um homem do lado, a gente quer. É isso que eu tento explicar. A gente quer alguém, mas é muito gostoso saber que sozinha, sem ajuda. Porque quando eu comecei, eu não tinha marido, eu tava divorciada, na verdade. Com uma filha também. Então, imagina, mãe solteira. A mulher, geralmente, quando tem um filho, fica solteira, ela acha que a vida acabou dela. Acha que não vai ter o que fazer, né? E que ela precisa de um parceiro para ela conseguir ser alguém na vida ou crescer. Sim, um apoio. Então, ter conseguido sem ajuda, para mim, foi uma vitória. Me mostrou muita coisa. O quanto eu era capaz de realizar, o quanto eu tinha uma força que eu não conhecia que eu tinha, o quanto eu não me conhecia. Porque o que aconteceu? A vida toda, nós mulheres principalmente, a gente demora para se conhecer. A gente se conhece quando a gente se torna livre financeiramente, não é? Exatamente. Então a gente está sempre sendo moldado. Então antes pelos pais, depois pelo marido. Eu, no caso, já saí de casa e me casei com meu primeiro marido. Então eu não me conhecia, eu não tomava minhas próprias decisões porque eu não era a provedora, eu não era quem controlava o dinheiro da casa. Então geralmente a gente se torna um fantoche. Sim, isso eu acho que acontece com tanta mulher, né? Tanta mulher até hoje, menina. E sabe uma coisa que eu sempre falo? É uma questão muito cultural em relação, assim, à forma que as mães criam as filhas. Total. Não é? Para obedecer os homens para também. obedecer, ou assim, você precisa encontrar um cara que vai te dar tal coisa, que vai te, né, vai te prover uma vida, um homem rico. Amor não põe comida na mesa, Isso, tem que ter um homem que te banque. Eu também ouvia. Eu também. Só que sabe por que eu não julgo? Porque a minha mãe, ela foi uma mãe que ela me inspirou a ser quem eu sou hoje. A minha mãe teve 5 filhos e ela nunca trabalhou, estudou até a 4ª série. Então minha mãe, ela passou muita situação com meu pai, que eu via desde pequena, que eu não aceitaria. E depois só entendi que como ela não tinha dinheiro, ela não podia ir embora com 5 filhos. Como é? Imagina. Então ela passou muita coisa. Então as mulheres, elas viviam essa opressão. Era normal, né? Reprimidas. E elas viam a gente, filhas, elas falavam, arruma um homem rico. Arruma um homem que te banque. Porque elas não queriam que a gente sofresse, talvez, não sei. Mas a minha mãe também depois falou, filha, nunca dependa de homem, depois de um tempo. Minha mãe também, mesma coisa. Porque daí elas não querem que você viva as coisas ruins que elas viveram, né? Mas isso, assim, dos antigos, né? Era muito normal a mulher ser completamente dependente, aceitar tudo que vinha, né, deles, tinha que aceitar, não podia separar, não podia nada. Então, assim, a minha mãe, ela também me moldou, como você falou, né, que sua mãe te ajudou a ser quem você é, a minha mãe também. Porque, apesar, ela sempre foi casada, é casada até hoje, mas ela sempre colocou essa questão da independência pra mim. Então, assim, eu cresci com aquilo muito forte. Seja independente. Exato. Não dependa de homem nenhum, não dependa de ninguém. E eu percebo que a gente é até bem mais melhor tratada quando a gente se torna independente. Sim. Até os homens que chegam depois, eu vejo, né, eles tratam a gente melhor, já tem um respeito maior por nós. Já não é aquela outro olhar, mulher, né? que você pode, sabe, controlar. Porque a gente não vai ser controlada pelo dinheiro, pelo poder financeiro dele. A gente já tem o nosso. Eu falo uma frase assim que eu acho que muitos homens, eles não sabem o que fazer quando encontram uma mulher que não depende deles financeiramente. Porque a principal forma de controlar é com a grana, né? Então, assim, se o cara chega para uma mulher que ela não precisa da grana dele, como é que ele vai encantar essa mulher? A maioria dos homens não sabe como. Não sabe, porque acha que é só isso. Aí ele tem que ser as outras coisas, né? Então tem que ser um homem carinhoso. A mulher independente, ela só quer carinho e amor. E cuidado. Ela não precisa do financeiro dele, do trabalho dele, do dinheiro, nada. Os presentes, exato, caríssimos. não é isso. Sim. E o homem não tá preparado para uma mulher poder. Sabe o que eu acho que a gente tá vivendo hoje, Ju? A gente tá vivendo um reparo histórico. Porque a mulher foi muito maltratada, judiada. Imagina antigamente, hoje a gente vê essa libertação da mulherada em massa. Claro que tem mulher que acaba ficando com uma energia muito masculina e não é por mal. Não pode, Não pode, mas no começo eu fiquei também. Eu também porque é uma proteção nossa. E aí depois que a gente encontra um parceiro que a gente realmente se sente segura, que hoje é o meu marido, eu falo amor da minha vida, aí a gente percebe que dá pra gente também começar a ser mais feminina. Exatamente. Olha, acho que a gente tem histórias muito parecidas, Nath, porque eu apareci num programa de TV, que era o Antigo Pânico,
extremamente machista. Então, assim, a gente trabalhava ali mostrando o corpo, né? E eu trabalho até hoje com o corpo, não tenho nenhuma vergonha disso. Que é maravilhosa ao vivo, tá, gente? Obrigada, você também. Então, assim, eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com fitness, com o corpo, então eu gosto de mostrar. Então, eu cresci, né? Apareci nesse meio. Então, é uma coisa que ali já tinha muito homem. E aí, o que acontece? A gente começa a ficar meio casca dura, porque se você for muito legalzinha e fofinha, vão pisar em você, vão entender de outra forma. Exato. Então, eu vim disso, sabe? Também tive problemas em relacionamentos no passado, em que todo mundo passa, né? Então, assim, eu também não tinha essa segurança. Então, eu vim pro meu relacionamento atual, que é o meu marido, né, o Diogo, assim, de uma forma que eu parecia um bichinho do mato. Toda com medo também, né? Aquele gato escaldado. É meio mais fria. E a energia, assim, muito masculina, muito. Então, do comando, né? Isso. O nosso começo foi de muita conversa e adaptação e entender coisas que, olha que interessante, ele tem 9 anos menos que eu. Que legal. Ele é mais novo. Eu tenho 38, ele tem 29. Nossa. E assim, mas não parece, tá, gente? Os dois juntos. Não, parece ser muito mais nova. Então, a gente, ele com menos idade que eu, ele conseguiu trazer para mim uma experiência que eu não tinha de relacionamento e de forma de como que você se comporta em um relacionamento de parceria mesmo, que eu também não tive. De compreensão também, né? De compreensão. Então, aí eu comecei a quebrar essa casca e aí eu fui ficando mais confortável. Então, assim, a minha energia mudou tanto que eu até passei a me vestir de forma mais feminina. Ah, sério? Sabe? Eu fiquei um tempo assim que eu não usava muito vestidinho bonitinho, eu ficava mais largadona, mais assim... Moletom, calça larga, uma coisa, calça jeans ou... Não que seja feio, né? Mas falta aquela feminilidade, né? Do vestido faltava muito em mim. Então, é uma coisa que eu acho que muita mulher vive isso, de estar mais durona. E isso acaba atrapalhando de você encontrar uma pessoa... que vai te fazer ser mais feminina. Vai te desarmar, né? Também. A gente precisa de homens que tenham coragem de lidar com mulheres poderosas, porque não é todos eles que conseguem. Eles falam o que eles querem, mas na prática... Exato. E aí ele tem que ter também essa delicadeza e essa inteligência emocional de desarmar, gente. Meu marido também no começo. A gente, modo de proteção. Então toda briga eu falava, vai embora. Eu sei que você vai embora um dia, então... Eu já tinha medo do abandono, então por esse medo eu já ficava falando pra ele ir embora. E ele chegou um dia e falou, você só fala isso porque você tem vários traumas. Para de falar que eu vou embora, eu não vou embora. Eu vou resolver. Né? Isso não vai acontecer. Eu quero que você fique tranquila. Então o homem, ele tem que ver que a mulher, ela tem essa casca, mas ele tem que ter inteligência emocional para ele baixar o ego dele. Isso. E ele começar a entrar na nossa entranha, né? E desarmar a gente, tirar essa armadura que a mulher veste. E eu fiquei assim, empreendedora. Quando eu comecei o negócio, porque empreendedorismo é um ambiente machista. Você tem que ser dura. E sabe o que eu percebi? Eu tenho hoje bastante colaborador na empresa, e eu percebi que o machismo, ele vem da mulher. Em que sentido você diz? Por exemplo, eu sou líder, né? Então eu tenho equipe e tem mulheres na equipe. E eu fiz um teste já com meu marido. Eu trouxe meu marido, virou meu sócio. Então hoje a gente também trabalha junto e é muito legal. E às vezes eu dou um comando lá, eu peço, dou uma tarefa. A recepção pelas mulheres, eu tenho que pedir 5 vezes para elas. O respeito é diferente. Agora, quando o homem, a figura masculina, pede alguma coisa, imediatamente elas fazem. Que interessante, né? Demais. Mas você acha que isso é por quê? Porque a gente foi ensinada a obedecer ao pai. E aí a figura masculina a gente também busca no trabalho. Que é essa figura masculina, meio paterna. Mais respeitada, assim, mais segurança, talvez, né? E aí a mulher, eu até fiz uma palestra, chama grossa, louca e desequilibrada. Porque toda mulher empreendedora, ela é chamada assim. Mas a gente pede uma vez com educação, não faz. 2 vezes, 3, na 5ª vez, você já tá gritando. Aí o pessoal fala, é TPM, é o hormônio, louca. Aí é louca, grossa. Ai, como ela é grossa, não dá pra trabalhar com ela. Que bom. Porque assim, gente, eu gosto das coisas bem feitas. Eu me entrego tanto em tudo que eu faço, que eu só aceito alguém trabalhar comigo se for na mesma moeda. A pessoa entregar 100%. muito bem o que ela vai fazer. Agora, entregar de qualquer jeito, não entregar.
Falar que tá fazendo e não tá fazendo, isso pra mim é inadmissível. Mas sabia? essa é uma mentalidade de quem é líder, quem vence mesmo. Ninguém que tá lá em cima, que tem carreira de sucesso, Exato. cresceu ou chegou ali fazendo as coisas meia boca. Não, e sendo muito boazinho. Não, exatamente. O líder bonzinho não vai pra frente. Ele acha que ele é respeitado, mas ele não é. Se ele é muito bonzinho, sabe? Sim. O pessoal monta em cima mesmo. Tem que ser firme, né? Firme. Ainda mais sendo mulher.